6 horas 11 minutos, a gente fala agora do tempo. Temos um dia com a cara do outono hoje. Começa fresquinho, depois esquenta um pouco mais, mas não muito, e vai ter sol em todo o estado. A gente tem uma massa de ar seco sobre o Rio Grande do Sul e ela garante que o dia todo seja ensolarado. Essa massa tem origem polar, vem com um ar um pouco mais frio. Até está perdendo força, teve mais frio no fim de semana. Além disso, sem as nuvens, já que o tempo estava aberto desde ontem, a temperatura baixou durante a noite e a madrugada. A gente teve mínimas na região da Serra na casa dos 10 graus, caso de São José dos Ausentes, também de Vacaria, com sensação térmica abaixo disso, inclusive 8, 9 graus. Falando na Serra, vamos ver como está o tempo por lá. Gente, massa de ar frio e seco. A umidade relativa do ar já fica bem abaixo do ideal em algumas regiões. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, é 60%. A gente tem abaixo dos 20% na região da Campanha, em torno dos 20% na fronteira oeste, abaixo dos 20% entre o centro, o norte e o noroeste do estado. Nas outras regiões aqui fica até acima dos 20 graus, no sul do estado dos 20% e no sul do estado em torno de 30%, mas em todo o Rio Grande do Sul hoje, no horário mais quente do dia, primeiras horas da tarde, a umidade relativa do ar então pode baixar a esses índices aqui. O ideal é evitar esforço físico e aumentar a hidratação, principalmente bebendo água. Falando de horário mais quente, vamos ver o quão mais quente pode ser o dia. Mal chega aos 30 graus hoje, viu? 30 em Mostardas, 28 em Porto Alegre, também em Rio Grande, 29 em Pelotas, Caxias do Sul, que a gente viu há pouco ao vivo, com 26 graus de máxima. Chega aos 29 em Alegrete, Uruguaiana, 30 graus também em São Borja e em Santa Rosa. Lembrando, com o sol, quem estiver na rua talvez vá sentir um pouquinho mais de calor. Começo do dia e à tarde, principalmente, e vai ter sol. Para quem não pegou o comecinho do Bom Dia Rio Grande, então a gente relembra a previsão para todas as regiões, passando em cada uma delas. Começamos com a Serra, que é a região mais fria. Hoje de madrugada teve temperatura de 10 graus e sensação térmica abaixo disso em Vacaria e São José dos Ausentes. Agora de tarde vai chegar aos 22 em São José dos Ausentes, 25 em Vacaria, em Caxias do Sul 26, em Gramado também 26 graus. Falamos da região metropolitana e do litoral norte, também com sol hoje, poucas nuvens. O começo do dia agora está sem nuvens, inclusive nestas áreas. A gente tem previsão de máxima de 30 em Mostardas, 31 em Camaquã, em Capão da Canoa 28, Torres 26 graus, Porto Alegre e Novo Hamburgo com máxima de 28 graus, também chega aos 28 graus hoje em Charqueadas, que não está em destaque aqui no mapa, mas fica na região metropolitana de Porto Alegre e está de aniversário hoje. Manda um abraço para todo mundo em Charqueadas, que está completando 40 anos nesta segunda-feira. Vamos lá para o sul do estado agora para ver como está o tempo. A gente mostra alto, pode chegar aos 28 graus em Rio Grande. Em Pelotas, 29, 28 também em Jaguarão e 27 em Santa Vitória do Palmar. Na região da Campanha, tempo mais aberto ainda, enquanto no sul pode ter algumas nuvens, na Campanha o tempo fica aberto. Já temos uma manhã de tempo firme e céu bem azul por lá. E atenção para a umidade relativa do ar muito baixa nesta área, pode ficar abaixo dos 20% hoje à tarde. Máxima de 28 em Bagé e também em Dom Pedrito. Vamos falar da região dos vales agora, que está começando com acidentes graves, né? A gente está falando de acidentes na cidade de Rio Pardo. Tempo firme por lá, a temperatura vai subir ao longo do dia, máxima de 28 em Rio Pardo, em Santa Cruz do Sul também 28 graus, em Lajeado chega aos 29. Vamos ver ao vivo agora o coração do Rio Grande. Santa máxima de 28 graus por lá, em Santiago máxima de 25, em Rosário 28, indo mais para o oeste pode aquecer um pouco mais, 28 em Quaraímas, 29 em Uruguaiana, 30 em São Borja, região central e fronteira oeste com alerta para umidade relativa do ar muito baixa hoje à tarde também. Para encerrar, falamos do norte e do noroeste, também com previsão de umidade muito baixa hoje à tarde. Sol, temperatura chegando a 26 em Passo Fundo, 28 em Ijuí, 30 em Santa Rosa. E aqui no norte também fica Rondinha, onde vai chegar no máximo a 28 graus, para comemorar os 57 anos de aniversário hoje. Parabéns para Rondinha. Tem mais tempo, já que a gente tem esse sol lindo brilhando lá fora, digo que ele está garantido para o dia todo, porque a gente tem uma massa de ar seco sobre o Rio Grande do Sul aqui, então ela impede que se forme qualquer tipo de nuvem, mesmo que seja só aquelas nuvens de enfeite, assim, não carrega muito, não tem muita nuvem não para fazer sombra, sol predominando, dia ensolarado o dia todo aqui no estado. Atenção que num dia com uma massa de ar seco, nessa época do ano, no outono, é muito comum a umidade relativa do ar baixar bastante e vai ficar bem abaixo do ideal em várias regiões. Destaque para a Campanha, para o centro do estado, para o norte e para o noroeste, que ficam abaixo dos 20% no horário mais quente do dia. Não vai ser um calor muito grande hoje, mas a temperatura sobe mais na comparação com os últimos dias. 29 graus em Santana do Livramento, em Alegrete, Uruguaiana.
28 em Porto Alegre, 29 em Pelotas, 28 em Santa Cruz e Santa Maria também. Chega aos 30 graus hoje em Santa Rosa. Amanhã o tempo começa a mudar. Ao longo do dia, o dia vai começar com sol, tá? Mas ao longo do dia vai se aproximando uma instabilidade, vai se formar uma frente fria e aí pode trazer chuva para muitas regiões. Entre elas, a região metropolitana e um pedaço do litoral gaúcho, onde fica um Campo Bom e Mostardas. E eu escolhi essas cidades para falar de amanhã, porque amanhã também esquenta mais. Em Campo Bom, 35 graus, em Mostarda, 32 graus. Mas tem regiões que amanhã ainda vão ficar com tempo firme. A maior parte do litoral norte, incluindo a região de Tramandaí, com tempo seco, 31 graus de máxima. Na Serra, nenhuma cidade da Serra deve ter chuva amanhã, máxima de 28 graus em São Francisco de Paula. Na terça-feira, então, começa a mudar o tempo. Na quarta tem um pouquinho mais de chuva. Daqui a pouquinho eu falo dos próximos dias, Léo. Hoje está um dia bom para voar, para navegar, não tem nem mar agitado, nem ventos fortes. Céu de brigadeiro no estado, aliás, sol em todas as regiões. À tarde as temperaturas vão subir um pouco mais depois dessa manhã fresquinha. Máxima de 29 graus em Pelotas, 28 em Rio Grande. Em Mostardas chega aos 30 também em Santa Rosa e São Borja. Uruguaiana com 29, Santa Maria e Porto Alegre com máxima de 28 graus. Aí na noite, na próxima madrugada principalmente, vai esfriar um pouquinho de novo. É normal acontecer isso no outono. Previsão de mínimas amanhã de 15 graus em Pelotas, na capital 18, como hoje, mas apenas 10 graus em São José dos Ausentes, 15 em Erechim e também em Caçapava do Sul. A terça-feira vai começar com sol, mas uma frente fria vai se aproximando aqui do estado e vai trazer chuva até o fim do dia para várias regiões, como a gente está vendo no mapa. Atenção principalmente entre o sul e o oeste nestas áreas, segundo a Climatempo. Pode ter trovoadas e rajadas de vento de cerca de 50 km por hora. Amanhã, a Serra e a maior parte do litoral norte ainda ficam com tempo firme. E vai fazer um pouco mais de calor. Aliás, é normal também esquentar um pouco antes de chegar uma frente fria. 33 graus de máxima em Porto Alegre amanhã, 31 em Santa Cruz do Sul e Alegrete, também em Pelotas, 32 em São Borja e em Santa Rosa. Na quarta-feira, a frente fria vai avançar e a instabilidade vai ficar mais forte. Além disso, vai chover em todas as regiões do estado.